mais novo membro do Bhakti Vriksha. Desculpa. É o mais novo Bhakta do Bhakti Vriksha. He's the newest Bhakta in Bhakti Vriksha. Hare Krishna. So, as you know, that the Bhakti Vriksha has got 6 parts to it. Então, como vocês sabem, o Bhakti Vriksha tem 6 partes. So, the first part of the meeting is the icebreaker. A primeira parte do encontro é o quebra-gelo. So, in the icebreaker, what happens is that we break the ice between people. Então, no quebra-gelo, o que acontece é que nós quebramos o gelo entre as pessoas. So that everyone is relaxed, everyone knows one another. Para que todo mundo se sinta relaxado, para que todo mundo se conheça. So that we can participate in everything in a meaningful way. Então, dessa maneira, todos podem participar de uma maneira valuável e significativa. Because Bhakti Vriksha means people speak from their hearts, they open up. Bhakti Vriksha significa que as pessoas falam desde seu coração, se abrem, se revelam. If they pretend and just say diplomatic answers, they cannot progress. Se eles têm como fim só dar respostas diplomáticas, então eles não podem esperar avançar. And also, this icebreaker helps the leader to know each person very well. E o quebra-gelo também ajuda que o facilitador, o líder, conheça cada membro bem. And also, everyone knows each other. E também todo mundo se conhece. So, in the first week, everyone introduces themselves. Na primeira semana, todos os membros se introduzem. And then every week we have a question given in the modules, what to ask them. E cada semana nos módulos tem escrito lista de perguntas que devem ser perguntar aos membros. And this will be something like, what will you do if you get $1 million? Isso pode variar. Uma pergunta, por exemplo, é: o que você faria se receber $1 milhão ou 2,2 milhões de reais? What do you do when you are very stressed out? O que vocês fazem quando estão muito estressados? And also, this week we are going to have the topic of what is the best thing you learned from your parents. Então, essa semana vamos ter o tópico: qual é a melhor coisa que vocês aprenderam dos seus pais? So, and after 3-4 months, when the people have there is good group dynamism. Depois de 3 ou 4 meses, quando tem bom dinâmico entre o grupo, then we ask them to start reading Srila Prabhupada's books. We give them small books. Logo pedimos que eles comecem a ler os livros de Srila Prabhupada, particularmente os livros mais pequenos. And whoever volunteers to take, and then they can read something during the week and share one point what they read. E quem seja que se dispõe para ler, a semana que vem eles podem compartilhar algo que eles leram. And for those who haven't started reading, we still have an icebreaker question. E até para aqueles que começaram a ler, ainda temos uma pergunta quebra-gelo. But then gradually everyone starts reading, even to share during the icebreaker. Mas eventualmente as pessoas começam a ler só para ter uma coisa para compartilhar durante o quebra-gelo. So that it becomes a nice satsanga where devotees share what they read during the week, what they feel, realize. Então torna-se satsanga muito interessante que os devotos leem e compartilham o que eles compreendem. The most important thing is that the leader has to be really interested in knowing more about each person. O que é muito importante é que o líder realmente tenha o desejo para conhecer mais e mais sobre os membros. It's not enough if you just formally ask the questions. Não é suficiente só fazer perguntas formais. And you have to be a very good listener. E a gente tem que desenvolver a capacidade para ouvir. And bring out, everyone, even the shy people will start talking and feeling very confident. E ajudar todo mundo
se revelar até as pessoas que são muito tímidos. Eles também devem aprender a falar num grupo. So this is a very important aspect of building relationships. Então esse é um aspecto muito importante em estabelecer relações. But you tell them at the beginning that just speak for 1 minute, Diz para eles no começo, só falem por 1 minuto. because you have 15 people and then each person has 1 minute, then it already takes 15 minutes. Porque imagina que tem 15 pessoas e cada um tem 1 minuto e essa parte já demora 15 minutos. And you can very politely say that it's very interesting, but can you continue during prasadam time? Se uma pessoa está falando mais assim, muito bondosamente, pode perguntar, isso é muito interessante, mas gostaria de continuar na hora de prasadam? Because Bhakti Vriksha, all 6 parts are very important. Porque no Bhakti Vriksha todas as 6 partes são muito importantes. And we cannot skip any part. E não podemos pular nenhuma parte. Okay, so we start this icebreaker. We'll do it now. Então vamos começar este quebra-gelo agora. And what did I want to say? Okay, so now we are on week 5. Agora nós estamos na 5ª semana. But we'll also introduce ourselves and then answer the icebreaker question. Mas ainda assim vamos nos introduzir e logo responder a pergunta quebra-gelo. Thank you all of you for coming to my house for this program. Muito obrigado a todos vocês por vir à minha casa por este programa. Can you please introduce yourself? Você poderia introduzir, por favor? Se apresentar. Você poderia apresentar, por favor? Yogini Devidasi. No, should she look there or to? Ela aonde deve olhar? Não, Para pode- mim ou para a computador? Fiquem à vontade, podem Essa falar. câmera. Just relax, don't worry. So, okay, and where do you live? Aonde mora? Belém do Pará. Please talk about where you're from, your name, where you're from, what you do, Por favor, fala seu nome, de onde é e o que faz. and something about your family, E alguma coisa de sua família. any hobbies or interests you have. Qualquer interesse particular que tem. Meu nome é Yogini Devidasi, sou de Belém do Pará. Eu trabalho numa empresa de navegação fluvial, que é da minha família. Trabalho com eles. Eu não compreendo qual é esse trabalho fluvial, não sei o que é isso. Emprego. Navegação em rios. Ok. Rio. Rios. She works like with rivers. Oh yeah, yeah. She works like Free, okay. Like shipping and stuff. You travel also, or you are in the office? Você viaja também ou fica na oficina? Não, trabalho dentro da empresa, no escritório. I work inside the buildings. I have my office. Okay. And, whom do you live with? Com quem mora? Só. Hello. Só eu fiz. Just me and Krishna. Okay. Nice. And you have any hobbies or interests? Tem algum interesse ou atividade que gosta de fazer? Eu gosto de ler. Eu sou formada em letras, então eu tento estar atualizada com a minha área de língua portuguesa. I like to read. I'm graduated. I graduated in linguistics and literature, so I like to keep myself updated on my field. Okay. So how do you like the idea of making a lot of friends here in our group? Então, como tá gostando? O que te parece a ideia de conhecer muitas pessoas e desenvolver amizade aqui nesse grupo? O que acha disso? Eu gostei muito da introdução, porque falou muito de cuidado, né? A gente está sempre... o ser humano está sempre querendo ser cuidado, né? Mas ele nunca pensa que tem outras pessoas que precisam desse cuidado também, né? A gente começa a
refletir mais sobre isso, o amor sem egoísmo. I like the introduction a lot. I think it's really interesting. Like, we all want to be cared for, but sometimes we forget that other people want to be cared for too. So this mentions the idea of egoistic or selfless love, which I find very interesting. Thank you. And Obrigado. can you share what's the best thing you learned from your parents? Poderia compartilhar qual é a melhor coisa que aprendeu dos seus pais? Coragem. Coragem. Courage. Outro microfone. Coragem. Courage. Okay. How courage to face what? Ou seja, Courage in coragem. what situation? Coragem em que tipo de situação? Coragem para enfrentar o quê? Meus pais sempre foram muito trabalhadores, né? Eles passaram por altos e baixos e tiveram que trabalhar muito, mesmo sem a ajuda da família deles, né? Juntos foi um casal muito corajoso. They went through down and up, and they always had to work really hard for what they wanted. They didn't really receive help from anyone. As a couple, they were really courageous together. Okay. That's a very nice quality. Thank you. Uma qualidade muito boa. Muito obrigado por vir aqui. Real ou criado? Personagem real ou personagem inventado agora? Realíssimo. My real personality or real personality created right now? No, maybe your personality. No, you can talk about what you are now. Poderia falar sobre quem é agora? Meu nome é Danvan Triswami e eu moro aqui em Campina Grande. Desenvolvo um projeto complexo que tem vários departamentos. Um deles é educação, o Instituto Jaladuta, que recebe jovens de muitas partes do Brasil e do mundo. E nós oferecemos um curso de Bhakti Shastra que inclui o estudo aprofundado de alguns livros do tema Bhakti. Eu vim morar aqui há cerca de 15 anos atrás e antes morava em Nova Gokula, também trabalhava com educação. Nessa época, educação de Gurukula. Trabalhei por 17 anos e ajudei também o desenvolvimento social da comunidade de Nova Gokula. Antes disso, eu vivi em Recife como presidente do templo da ISKCON. O templo de Recife foi o primeiro templo no Brasil criado ou inaugurado após o desaparecimento de Prabhupada em 1977. E antes de chegar em Recife, eu vim de Salvador, a minha cidade natal. Eu vivia lá e trabalhava na minha profissão como dentista e fui grihasta. E um pouco antes disso eu conheci o movimento na universidade quando estudava odontologia e me dediquei a ajudar o movimento, mas sem morar diretamente no templo. Naquela época, os devotos que moravam fora do templo não eram considerados exatamente devotos. Eram como amigos, assim, tipo de... só de simpatizante mesmo. E eu fiquei vários anos esperando ser iniciado, porque nenhuma autoridade me tinha confiança suficiente para me indicar para a iniciação. Mas eu fiquei determinado, vendo o tempo passar e muitos devotos novos serem iniciados e até brahmanas, e eu um bhakta, como diria em Belo Horizonte, um bhakta Zé Mané. Mas eu venho de uma família muito exigente em termos de conceitos éticos e aprendi com meus pais algo muito útil até hoje, que é responsabilidade e honestidade. E
Minha família é composta por 4 irmãos, 4 filhos. Meus pais tiveram 4 filhos. Eu sou o segundo. A minha irmã mais velha era uma mulher, uma garota, então eu fui tratado como o filho mais velho, porque a minha irmã tinha que ser protegida naquela época, era um pouco mais, menos liberal que hoje. Então minha mãe e meu pai exigiam muito que eu fosse como o filho mais velho para proteger a minha irmã, que na verdade era mais velha em idade que eu. Meu pai já faleceu há poucos anos atrás, já muito idoso, com 93 anos, e minha mãe hoje tem 90 anos, e ela gosta do movimento, me apoia também entre meus irmãos. O meu irmão se tornou um devoto também, discípulo de Prabhupada, e a minha irmã mais nova também se tornou uma devota por alguns anos. Depois ela desistiu e se envolveu na vida comum, assim, de trabalho e tal, mas manteve muitos conceitos elevados espirituais adquiridos com o Prabhupada. Da minha vida de grihasta, eu tenho uma filha que hoje tem 37 anos e já é casada e tem 2 filhos. Então, isso é tudo que eu posso falar. Acho que foi muito também. Acho que o resto eu posso deixar para a hora da pressão. We're very fortunate to have such a distinguished person in our group. Somos muito afortunados para ter tal personalidade tão distinguida em nosso grupo. Muito obrigado. Vai trazer muitos bhaktas pra gente. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Esse ano eu estou morando aqui, eu estou no seminário. Então, sou daqui de Campina Grande neste ano de 2014. Eu sou professor formado em arte e educação, mais especificamente na parte teatral, artes cênicas, mas gosto muito de desenhar, de pintar, de escrever poesias, tudo mais. Essa parte artística eu gosto muito. E tenho 32 anos. O que eu aprendi com a minha família, além de cuidar dos meus irmãos, que eu sou o irmão mais velho de 4, eu sou o mais velho, então eu tive que cuidar dos outros 3, e isso acabou me dando também uma força e uma responsabilidade para olhar o outro, ver o outro de uma forma bonita, de uma forma diferente, né? Ver o outro de uma forma similar a como eu me vejo. E eu tento me ver de uma forma bonita, espiritualmente, pelo menos. Ok? Thank you. Oi, meu nome é Ramachandra Das. Com essa cara de menino, tenho 44 anos. Moro em João Pessoa, que é a capital do estado. E tenho contato com o movimento já há algum tempo já, né? Já tenho uma certa experiência de contato mesmo, de vivência com o movimento. Tenho uma família muito legal, 2 filhas, minha esposa, né? A mais velha está agora estudando engenharia de materiais na universidade, a outra está no 9º ano, né? Assim, a vida está caminhando razoavelmente bem. Estudo educação física, né? Estou estudando de educação física, gosto muito de judô também, né? Lá em João Pessoa a gente está com um centro cultural funcionando e está ganhando uma dinâmica muito interessante. Bom, se quiserem saber mais alguma coisa, também tem a praçada daqui a pouco, a gente começa mais. But what is your profession? Qual é a sua profissão? Sim, eu sou radialista, trabalho numa empresa de televisão, exerço a função de cinegrafista já há 17 anos. Né? Conheço um pouquinho dessa área, né? Sim, conheço um pouquinho dessa área. Simplesmente a empresa é uma empresa já bastante conhecida no estado, a TV Correio. Essa experiência tem me ajudado muito também em alguns contatos na área de comunicação, para fazer divulgação, para outras coisas. Né? É um espaço interessante de se trabalhar.
apesar das dificuldades inerentes mesmo da profissão. Your company makes documentaries or what kind of films? Sua empresa faz que tipo de filme, assim, documentário? É uma empresa de TV, né? Ela trabalha com a programação de televisão, não de cinema, né? Então tem uma programação de, basicamente, de noticiário, também de policial, vai social, tem as besteiradas todas também, né? De televisão. Very interesting. Interessante. And what's the best thing you learned from your parents? E qual é a melhor coisa que aprendeu dos seus pais? Interessante, escutei o Gurudeva dizendo, realmente responsabilidade e honestidade. Isso aí para mim foi a principal coisa que eu aprendi com eles. Maravilhoso. Podemos começar a usar essa. Só um minutinho, por favor. Podemos usar essa. Só por Tá bem. Você fica com esse. Esse aqui alcança para mim. Hare Krishna. Eu sou o Bhakta Paulo, venho de Fortaleza. Sou formado em História, sou professor de História. E fico tímido. Bom, sobre família, eu moro ainda com os meus pais e a minha irmã. Sobre o que eu aprendi deles, uma das coisas foi respeito por todas as pessoas, independente daquilo dos rótulos que elas vistam ou que elas digam ser. E além da honestidade e tudo mais, também buscar sempre fazer o seu melhor no que você escolheu, na sua profissão, junto com, principalmente para com a sociedade, já numa sociedade que carece cada vez mais de exemplos, e professor é uma profissão que você não deixa de ser, você não tira a roupa de professor e agora eu não sou mais, você é professor em todos os momentos. Eu acho que, pelo menos na nossa situação, os professores têm esse dever social de ser o exemplo para a sociedade, e além de todas as coisas, uma das coisas que eu aprendi foi isso, buscar fazer o melhor para todos. And any special talents apart from being a history professor? Do you have any other interests? Além de ser um professor de história, tem algum outro interesse, algum talento? Um hobby, alguma coisa que você Sim. Eu, na verdade, terminei História, mas eu fazia dois cursos ao mesmo tempo. Quando eu comecei, eu também fazia artes cênicas. E por questões da vida eu tive que abandonar, mas gosto muito da música. Sempre gostei muito de música. A família da minha mãe sempre foi uma família inteira de músicos. Gostam muito de tocar vários instrumentos. Eu não tenho muita habilidade com instrumento. Eu tento cantar de vez em quando. Okay, we'll hear you sing later. Vamos ouvir te cantar depois. Hare Krishna. Meu nome é Aniruddha Dasa, eu sou de Salvador, Bahia. Conheci o movimento lá, né? Eu sempre morei lá, quer dizer, sempre não, desde os 8 anos de idade. Eu, na verdade, sou natural de uma cidade chamada Lençóis, Bahia, que é uma cidade muito bonita, na região da Chapada Diamantina. E eu trabalho na Caixa Econômica Federal, que é um banco público. Trabalho na área de tecnologia, minha formação na área de tecnologia. E, eu gosto muito de ir à praia, como um bom baiano. Mas também gosto muito de cachoeira, como um bom lençoense. Eu adoro rio e mar. Eu adoro o mato, né? Fazer trilhas. Acho que é isso. Com quem está morando? Eu moro com a Lita Devidas. What's the
Quero ser das terras. E qual é a melhor coisa que aprendeu dos seus sim. pais? Os meus pais, como a Lara já falou, honestidade, sem dúvida, meu pai foi muito assim, correto nisso. E eu também aprendi muito com meus pais, assim, o amor, né? Diferente do Maharaj, eu acho que do Ramachandra, então não lembro agora, eu sou caçula, né? Então fui muito assim, paparicado, muito amado. Então eu aprendi muito essa atitude de amor, né? Da família. Hare Krishna. Eu me chamo Shri Adya Devidas. O que mais que tinha para falar? Você faz? De onde você veio? Eu vim de Natal, RN, do Rio Grande do Norte. Eu estudo música, licenciatura em música, lá na UFRN. E um hobby seria fazer Aikido, que eu gosto muito. Então, é uma arte marcial. É uma arte marcial. Martial arts. Wow. Music and martial arts. Música e arte marcial, boa combinação. Ambas acabam sendo um hobby, mas se for considerar o hobby em si, seria o Aikido. E eu moro com meus pais e com meu irmão. E eu fiquei pensando aqui o que seria a melhor coisa que eu aprendi com os meus pais. E eu ouvi todos falando e acabei concluindo que tudo eu aprendi com os meus pais. E aí eu consegui resumir, eu acho, isso, que eles me ensinaram a cantar Hare Krishna. E acho que com isso foi a melhor coisa que eles me ensinaram. They are devotees, your parents. Sim, sim. Prabhu de Manama. Minha mãe não está aqui, não pode comparecer, mas mãe Vishaka. Mas ela também é devota há muito tempo. Very nice, thank you. The leader also has to introduce himself. E o líder também tem que se introduzir. So, my name is Prema Padmini, Meu nome é Prema Padmini and I live with my husband in Bangalore, which is south of India. e eu moro com meu esposo em Bangalore, que está na sul da Índia. And actually, I lived in the Middle East for about 20 years. De certo, eu morei no meio Oriente, o Oriente Médio, obrigado, por 20 anos. And that is where I came, we developed our Krishna consciousness. E é aí que a gente começou a desenvolver nossa consciência de Krishna. And we also started preaching, Também começamos a pregar lá. and we have a big community of people there. Temos uma comunidade muito grande de pessoas lá. I have 2 sons, Eu tenho 2 filhos. and they were grown up. The elder one is software engineer, Estão todos crescidos agora. O maior é um engenheiro de software. but he is taking care of the restaurant. We have a restaurant which he's taking care of. Mas ele está tomando conta do restaurante. A gente tem um restaurante lá. And the younger son wants to be a movie star. E o mais novo quer ser uma estrela de cinema. But both are devotees, they're chanting. Mas os dois são devotos, os dois estão cantando. And the younger one, who wants to be a movie star, is very serious about spiritual life. E o mais novo, que quer ser uma estrela de cinema, ele é muito sério na vida espiritual. And he has the blessings of my spiritual master. E ele tem as bênçãos de meu mestre espiritual. So you should bless that he makes a nice film on Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então devem abençoar ele. Deixa eu They should bless that he makes a very nice film on Lord Chaitanya Mahaprabhu soon. Então, por favor, dê as bênçãos para que ele faça um bom filme de Chaitanya Mahaprabhu. And what I like, I love music Eu adoro música. and reading mainly things that are more spiritual in nature. E lendo coisas Prabhupada's que... books and anything else which is spiritual. Eu gosto de ler os livros de Prabhupada e qualquer coisa que é espiritual, geralmente é aquilo que está atendendo mais à natureza espiritual.
And the best thing I learned from my parents is to be concerned about everyone. E a melhor coisa que eu aprendi de meus pais é como se preocupar com as outras pessoas. They would always, make me see the other person's point of view. Eles sempre me ajudavam a ver o ponto de vista da outra pessoa. Hare Krishna. So the next part of the program is the Kirtan. Então, a próxima parte do programa é o Kirtan. But we're not going to do that. Mas não vamos fazer isso. But we give out papers with the mantras to all the people. Mas distribuímos papéis que têm um mantra para as pessoas. And we keep the tunes simple so that they learn it. E tentamos manter as melodias simples as melodias simples para que as pessoas possam repetir e aprender. And after singing for some time, you can ask each one to lead also once. E depois de cantar por certo período de tempo, pode perguntar para os demais para que liderem. That makes them very enthusiastic about chanting. Isso faz que eles desenvolvam entusiasmo por o canto. And they also learn how to lead kirtans gradually. E também aprendem aos poucos como liderar kirtans. Because if some people are interested in music, you can ask them to bring their instruments. Tem pessoas interessadas em música, pode pedir elas que traiam os instrumentos deles. And at the end of the kirtan, you can ask them to go and offer some flowers to the altar. E no final do kirtan pode perguntar a eles para que ofereçam uma flor no altar. So they develop a nice mood of service. They really enjoy it, new people. Então eles desenvolvem um humor de serviço, eles realmente desfrutam muito. That's for about 15 minutes. Then we go to the japa. Isso é por tipo 15 minutos. Logo vamos para a parte do japa. So for the japa, we first read out this passage. We take turns. Can you just read out this Namamrita passage? Então, para a hora de japa, a gente lê esta passagem. Poderiam ler só essa parte do Namamrita? You read a paragraph and each one. Cada lê uma parte, por favor. You can start. Pode começar. O Namamrita. Fazendo som para todo mundo. O néctar do Santo Nome. O Santo Nome é mais efetivo que os rituais védicos. Os melhores propósitos dos rituais védicos, da filosofia Vedanta e do misticismo védico são cumpridos pelo cantar do Santo Nome. Senhor Krishna para Arjuna. Todos os propósitos satisfeitos por um poço pequeno podem imediatamente ser satisfeitos por um grande reservatório de água. De modo semelhante, todos os propósitos dos Vedas podem ser cumpridos por aquele que conhece o propósito por trás de todos estes. Os rituais e sacrifícios mencionados na divisão Karmakanda da literatura védica existem para encorajar o desenvolvimento gradual da autorrealização. E o propósito da autorrealização é claramente relatado no capítulo 15 do Bhagavad Gita. O propósito de estudar os Vedas é conhecer o Senhor Krishna, a causa primordial de tudo. Então, autorrealização significa entender Krishna e nossa eterna relação individual com Ele. O relacionamento das entidades vivas com Krishna é também mencionado no capítulo 15 do Bhagavad Gita. As entidades vivas são partes e parcelas de Krishna. Portanto, o reviver da consciência de Krishna pelas entidades vivas individuais é o mais alto estágio de perfeição do conhecimento védico. Isso é confirmado no Srimad Bhagavatam, como segue. Ó meu Senhor, a pessoa que está cantando o seu santo nome, mesmo tendo nascido numa família baixa como os Chandala, comedores de cachorros,
Ela está situada na mais alta plataforma da autorrealização. Tal pessoa deve ter executado todas as espécies de penitências e sacrifícios de acordo com os rituais védicos e estudado as literaturas védicas muitas vezes após terem se banhado em todos os lugares sagrados de peregrinação. Tal pessoa é considerada como sendo o melhor da família ariana. Então, o indivíduo deve ser inteligente o suficiente para entender o propósito dos Vedas, sem ficar apegado somente aos rituais, e sem desejar ser elevado aos reinos celestiais para ter uma melhor qualidade de gratificação dos sentidos. Não é possível para o homem comum, nesta era, seguir todas as regras e regulações dos rituais védicos e as injunções dos Vedantas e Upanishads. Isto requer muito tempo, energia, conhecimento e recursos para executar os propósitos dos Vedas. Isto dificilmente é possível nesta era. O melhor propósito da cultura védica é servido, todavia, pelo cantar do santo nome do Senhor, como é recomendado pelo Senhor Chaitanya, o libertador de todas as almas caídas. So because this has got some technical things which they may not understand, so you need to just briefly explain it to them. Então, desde que essa passagem tem umas coisas técnicas que os membros talvez não compreendam, a gente vai ter que explicar. Like, what are Vedas? Por exemplo, o que são os Vedas? Vedas are the knowledge which contains all directions for leading this material life in such a way that you can make spiritual progress. Os Vedas são o repositório de todo o conhecimento que tem todas as diretrizes de como a gente pode viver a vida material como fim de alcançar a liberação espiritual. So there are a lot of rituals mentioned which can give you some material enjoyment. Então tem muitos rituais que são mencionados que pode conceder benefícios materiais. But the goal of the Vedas is to get you to understand Krishna. Mas o propósito dos Vedas é para nos ajudar a compreender Krishna, o Deus. So here the comparison is that in India you have different kinds of wells. You know, you have well here. I'm sure they know. Yeah. Então a comparação é que, por exemplo, na Índia eles têm muitos poços onde tirar água. In a village, for example, there will be so many wells. People go to one well just to take their bath. Em uma aldeia X vai ter tal quantidade de poços, o pessoal vai lá para tomar banho. Another one for washing clothes. Outro é para limpar a roupa. Another one for washing vessels. Outro é para limpar prato. So, but if you go to a big reservoir of water, like the river, mas se vocês vão para um corpo grande de água, por exemplo, um rio, then you don't need to go to all these wells separately. Então não tem que ir separadamente a todos esses poços. So in the same way, if we, Vedas are, if you know the purpose of the Vedas is to learn Krishna, know about Krishna. Similarmente, se a gente conhece o propósito dos Vedas, que é conhecer a Krishna, and when we chant the Hare Krishna mantra, we get a direct relationship with Krishna. Quando nós cantamos o Hare Krishna Mantra, a gente obtém uma relação direta com Krishna. So you don't need to perform all these Vedic rituals. Então a gente não tem que se ocupar de todos esses rituais védicos. And also it's very difficult to do it. Além disso, é muito difícil fazer todos esses rituais. So every week they will learn something about the holy name. Então cada semana eles vão aprender alguma coisa nova sobre o santo nome. And it will inspire them to get into the japa, which we are going to do now. E vai inspirar eles para entrar no japa, que a gente vai fazer agora. We'll give out, we give out normally japa beads to everyone. Distribuímos japa mala a todos. And everyone chants together at the same time. E todo mundo canta junto, ao mesmo tempo.
first 3 times Panchatattva mantra and then the Hare Krishna mantra. Primeiro o Panchatattva mantra 3 vezes e logo o Hare Krishna Mahamantra. And the leader has to be looking at everyone and encouraging them to chant. E o líder tem que estar olhando para todo mundo, encorajando eles para cantar. Because so that people, sometimes if the leader is just absorbed in his chanting with his closed eyes, the others may be a little distracted. Porque às vezes se o líder fica muito absorto no seu canto com seus olhos fechados, talvez os outros assim não tenham tanto entusiasmo. So you have to be concerned about what everyone is doing and whether they're, chanting properly. Então o líder tem que estar preocupado sobre a qualidade, como todo mundo está cantando, se eles estão segurando direito a japa. They're holding beads or putting it on the floor and so on. Estão segurando japa ou estão colocando no chão. So you understand how it's chanted, or should we chant 3 times? Então vocês compreendem como deve ser cantado ou querem praticar 3 vezes? Together. Juntos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This normally takes about 12 minutes to chant. Normalmente demora 12 minutos para cantar. And then you can inquire people about, yes? Uma volta? 1 round, 108 times. Then we ask everyone, because we are on the 5th week, so we want to ask them whether they can start, they want to chant at home. Então agora estamos na 5ª semana. Então nós perguntamos aos membros se eles querem cantar na casa deles. Would you like to try chanting at home? Gostaria de cantar na sua casa? Yeah, okay, that's nice. You can take a bead and you can ask them to take the beads home, another set of beads, so they can purchase it. Então pode encorajar os devotos para levar uma japa mala, para comprar levar para sua casa. And then and some others may have. So you already started chanting at home. Então você já começou a cantar na sua casa há 1 semana? Desculpa. Já está cantando japa na sua casa por 1 semana? Sim. Yes. So how is it? How did you find it? Yes. Sim. Então como está sendo? O que acha? Very good. Are you able to concentrate? Está conseguindo concentrar? Sim. Mas eu canto melhor na praia. Cedo pela manhã. Very early in the morning. Do you feel like chanting more than 1 round? Deseja cantar mais que uma volta? Sim, sim. Yeah. That's very nice. What about all of you? How, would you also like to start chanting? Vocês também querem começar a cantar na sua casa? Sim. Okay. So, like this, every time you keep finding out how the japa is going, encouraging them. Então, assim, semanalmente a gente pergunta como está indo a japa, como pode melhorar. If they're having some obstacles, then you help them how to solve that. Se eles estão tendo obstáculos, então pode ajudar eles a resolver. Okay. Did I mention in the morning about how you help them to solve these problems? Right? I said. In the previous class about waking up earlier, we can call you. Yeah. Okay. Then we go to the discussion. Então agora entramos na parte da discussão. So we take turns reading out this. So can you start? Então, uns aos outros, assim, tomamos turnos lendo passagem. Passagem para discussão. O que é religião? Primeiramente, religião significa conhecer a Deus e amá-lo. Isto é religião. Nos dias atuais, por uma falta de treinamento, ninguém conhece Deus. O que dizer, então, de amá-lo? As pessoas ficam satisfeitas simplesmente por irem aos locais de adoração e orarem. Ó Deus, dá-nos nosso pão de cada dia. Okay, thank you.
No Srimad Bhagavatam, isso é chamado de religião enganadora, porque o objetivo não é conhecer e amar a Deus, mas ganhar algum lucro pessoal. Em outras palavras, se eu professar para seguir alguma religião, mas eu não conheço quem Deus é ou como amá-lo, então eu estou praticando uma religião enganadora. Yes, yes. Quem quer que ensine como conhecer a Deus e como amá-lo, ele é um mestre espiritual. Algumas vezes, homens falsos enganam as pessoas. Eu sou Deus, eles clamam. E as pessoas que não conhecem o que é Deus acreditam nele. Você deve ser um estudante sério para entender quem é Deus, quem Deus é e como amar a Ele. De outra maneira, você estará simplesmente perdendo o seu tempo. Nós estamos apresentando a ciência de como alguém pode conhecer Krishna, a suprema personalidade de Deus, através da prática dos ensinamentos do Bhagavad Gita e Srimad Bhagavatam. Estes nos ensinam que nosso único negócio é amar a Deus. Nosso negócio não é pedir a Deus para atender nossas necessidades. Deus atende às necessidades de todos, até mesmo para aqueles que não possuem religião. Por exemplo, gatos e cachorros não possuem religião. Ainda assim, Krishna supre suas necessidades da vida. Então, por que deveríamos incomodar Krishna por nosso pão de cada dia? Ele já está suprindo isto. Religião verdadeira significa aprender como amar a Ele. A religião de primeira classe ensina como alguém pode amar a Deus sem nenhum motivo. Se eu servir a Deus em troca de algum lucro, isto é um negócio, não amor. O amor real por Deus é ahaituk apratihata. Não pode ser aprovado por nenhuma causa material. Isto é incondicional. Se alguém realmente quer amar a Deus, não há nenhum impedimento. Qualquer um pode amá-lo, não importando se é pobre ou rico, jovem ou idoso, negro ou branco. Existem 4 classes de homens: os karmis, os jnanis, os yogis e os bhaktas. E cada um deles alcança um objetivo diferente. O karmi trabalha em troca de algum lucro material. Por exemplo, na cidade, muitas pessoas trabalham arduamente dia e noite, e os seus propósitos é ganhar algum dinheiro. O Jnani é uma pessoa que pensa: por que eu estou trabalhando tão arduamente? Os pássaros, abelhas, elefantes e outras criaturas não têm profissão e ainda assim estão se alimentando. Então, por que devo eu trabalhar tão arduamente desnecessariamente? Melhor do que isto é eu tentar resolver os problemas da vida: nascimento, morte, velhice e doença. Jnanis tentam se tornarem imortais. Eles pensam que se eles imergirem na existência de Deus, então eles se tornarão imunes ao nascimento, morte, velhice e doença. Os yogis tentam adquirir poderes místicos para exibirem um show maravilhoso. Em alguma circunstância, o yogi pode se tornar muito pequeno se você o colocar em um quarto trancado, e ele poderá sair por qualquer espaço pequeno. Ao demonstrar esse tipo de mágica, o yogi é imediatamente aceito como um homem muito magnífico. É claro, os yogis modernos mostram simplesmente alguma ginástica. Eles não possuem poderes reais, mas um yogi real possui algum poder, o qual não é espiritual, mas material. Porém, o bhakta ou devoto não deseja nada para si mesmo. Ele simplesmente deseja servir a Deus através do amor. Assim como uma mãe serve sua criança. Não existe nenhum pedido de lucro no serviço de uma mãe à sua criança. Por meio da pura afeição e amor, ela cuida dele. Quer continuar ou posso ler contigo? Posso continuar? Quando você chegar neste estágio de amor por Deus, isto é perfeição. Nem os karmis, nem os jnanis, nem os yogis podem conhecer Deus. Apenas o bhakta pode conhecer Deus. Como Krishna diz no Bhagavad Gita. Bhaktyamam abhijanati.
Unicamente através do processo de Bhakti, alguém pode entender Deus. Krishna nunca diz que alguém pode entendê-lo através de outro processo. Não, somente através de Bhakti alguém pode entender Krishna. Se você estiver interessado em conhecer Deus e amá-lo, então você deve aceitar o processo devocional. Nenhum outro processo o ajudará. Ciência da autorrealização. Thank you. So now, normally it will be very easy. The leader just explains this whole thing. Agora vai ser muito simples se o líder explica tudo isto. And then you ask the question, everyone knows the answers. E você faz uma pergunta e todo mundo sabe a resposta. But we want people to start thinking for themselves. Nós queremos que a gente comece a pensar por eles mesmos. And As pessoas. when you ask questions and then you help them to find the answers also. Quando nós fazemos perguntas, ajudamos que as pessoas desenvolvam o que pensem para achar a resposta. There are 3 types of questions. Tem 3 tipos de perguntas. The first is the discovery question. A primeiro é a pergunta de descobrimento. So that helps them to understand what is the topic of this passage. Isso ajuda eles a compreender qual é o assunto do passagem. And then the understanding questions help them to go deeper and understand the purport of this passage. E logo a pergunta de compreensão ajuda eles a entrar na profundidade e compreender o significado verdadeiro do passagem. And here is where the leader has to be very clear about himself about what is the purport. E aqui é o momento que o líder tem que estar muito claro sobre qual é o significado do significado. Purport, because it's the same word. Okay. And so he has to help him by asking leading questions till he finds the answer. Então o líder tem que ajudar guiando a resposta, fazendo as perguntas certas. So you should not feel that I know the philosophy, so I don't need to read the passage in advance. Então ele não deve achar que eu conheço a filosofia, então não preciso ler a passagem antes. But if we know the passage well, we will know what exactly, how to help them find the answers. Mas se nós conhecemos a passagem muito